Fala criminalistas, Fabiano da Loca do Penal na Prática, e o REC de hoje é sobre uma dúvida muito recorrente entre os meus alunos quando eles iniciam na minha mentoria Penal na Prática, que é o que fazer quando está diante de uma infração de menor potencial ofensivo, conhecido aí como IMPO, que é sabido que é processado e julgado pelo rito sumaríssimo. Vamos para um exemplo prático, e esse exemplo prático ele aplica-se a todos os tipos de delito com pena abstrata em até 2 anos, ou seja, a IMPO. Lembrando que se houver qualificadoras, majorantes ou mesmo um concurso de crimes e com a soma dessas penas, se for superior a 2 anos, aí é sabido que tira a competência do GCRIM, tá? E passa a ser da Justiça Comum, e aí seja no âmbito estadual ou federal. Perfeito? Só fazendo essa complementação para você. Olha só, infelizmente, com essa onda de pandemia, várias cidades adotaram lockdown, né? Ou seja, ele total ou seja ele parcial. Em algumas cidades, a partir de determinada hora da noite, é proibido o comércio abrir e comercializar os seus produtos. E aí, vamos supor, criminalista, que o seu cliente seja dono de um comércio e desrespeitou o horário estipulado aí pelo decreto municipal e foi conduzido pela Polícia Militar até a DEPOL, ok? E isso não pelo descumprimento do decreto municipal, que gera apenas sanções administrativas, mas pelo cometimento de um crime, artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Bem, na delegacia, a PM lavra um boletim de ocorrência e entrega para a autoridade policial. Como estamos diante de uma IMPO, ou seja, pena menor de 2 anos, o delegado irá lavrar um TCO, um termo circunstanciado. O seu cliente irá prestar declaração e você pode orientá-lo a permanecer em silêncio nesse momento, nesse expediente, e após isso, assinar o TCO e ir embora. Pois bem, o delegado ele irá enviar os autos, esse TCO, para o GCRIM e será marcada uma audiência preliminar para transação penal. Óbvio, se o seu cliente preencher os requisitos legais para tanto. E aí eu deixo a leitura obrigatória do artigo, a partir do artigo, 69 da Lei 9.099 de 95. Perfeito? A leitura é obrigatória. Nessa audiência, o MP irá oferecer uma proposta para o seu cliente, que via de regra é um pagamento de determinado valor para alguma entidade, e aí é ser definido pelo próprio juiz. Na audiência, o juiz irá ler o ocorrido e a proposta do MP e, óbvio, perguntar para o seu cliente se ele aceita ou não. Nesse momento, você pede para falar com ele, com o seu cliente em particular. Explique novamente as condições que o MP propôs e analise 2 coisas. A primeira, se tiver indícios contundentes da prática delitiva, oriente o seu cliente a aceitar o acordo, verificando se ele quer um parcelamento ou não. Lembrando que, se ele aceitar esse acordo, não gera nenhum antecedente para ele. Então deixe isso claro. A segunda alternativa é, se você tiver provas da inocência dele, oriente para não aceitar o acordo. Simples assim. Tá? Deixe claro, desde o início, o valor que você irá cobrar dos seus honorários. Tá? Bem como será o rito procedimental a partir desse momento que ele não aceitar a transação penal. Então, ao retornar à audiência, se ele aceitar o acordo, só peça para o juiz um parcelamento desse valor, de acordo com o que ele disse para você que tem condições de pagar. Perfeito? Se ele não aceitar a transação, só manifeste nesse sentido. Compreendido? Então, o juiz irá abrir ao MP para oferecer a denúncia ali na hora, né, de forma oral, e por fim, tanto você quanto o seu cliente sairão devidamente intimados para a data da instrução e julgamento desse processo. Nessa nova audiência, você terá que fazer a resposta à acusação e apresentar todas as provas, inclusive levar as testemunhas do seu cliente. Se o juiz entender que há elementos para a acusação, ele receberá a denúncia.
e irá instruir o processo e ao final profere a sentença absolvendo ou condenando o seu cliente. Simples assim. Doutor, eu quero que fique muito claro para você isso. E vou fazer uma linha do tempo agora na lousa. Vamos lá. Olha só, como eu disse, tudo inicia com o boletim de ocorrência feita, via de regra, pela Polícia Militar. Ele conduz o seu cliente até a delegacia e lá é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Após isso, o delegado ele irá remeter esses autos para o fórum. No fórum, lá no juizado especial criminal, no GCRIM, irá ser marcado a audiência preliminar. E é aqui que o juiz ele vai perguntar ao seu cliente se ele aceita a transação penal feito que proposta pelo Ministério Público. E aí ele aceitando, tá? Só vai direto que para a execução, é só ele pagar. Ele não aceitando, conforme eu disse para vocês, o que vai ocorrer? Vai ser marcado e já sai devidamente intimados para audiência, instrução e julgamento. E é aqui o momento de você apresentar a resposta à acusação, ok? De forma oral, bem como levando as testemunhas, bem como já apresentando todas as provas em direito admitido. Perfeito? Por fim, o juiz ele vai nessa mesma audiência proferir uma sentença. Uma sentença, seja ela absolutória ou condenatória. E por fim, vai para a execução, se for em caso de sentença condenatória. É isso que ocorre na prática. Portanto, assista quantas vezes for necessário esse vídeo e leia obrigatoriamente a Lei 9.099 de 95 a partir do artigo 69. Com isso, você nunca mais terá receio ou dúvida de como atuar nesse rito processual envolvendo os delitos de menor potencial ofensivo. Espero ter ajudado. Bons estudos e sucesso!